Então hoje nós vamos começar com assuntos fluidos do livro A Gênese, que é justamente esse assunto que vai servir de base para a compreensão dos milagres, que estão registrados nos evangelhos, e o entendimento de como funcionam as leis espirituais que estão por trás de todos os fenômenos que não se encontram explicação nas leis físicas, mas que a doutrina espírita justamente vem fazer esse complemento, ajudando a ciência onde ela parou. Então vamos aqui começar a introdução com um comentário do livro O Evangelho Mateus por Emmanuel, capítulo 10, versículo 34. O conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade deste jaz. Então aqui Emmanuel usa uma linguagem que parece até bem forte, chamando a atenção para aquilo que nós podemos agora estabelecer uns comentários, que seria a paz mentirosa projetada pelo mundo, que é muito diferente daquela prometida por Jesus. Inclusive, na própria palavra do Mestre foi feita uma distinção bem caracterizadora disso, no final do Evangelho de João, quando Jesus diz assim: a minha paz vos dou, não a vou-la dou como o mundo a dá, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já deixava bem claro que uma coisa era a paz do mundo e outra coisa era a paz à luz do entendimento da revelação que o Cristo trazia. E é isso que nós vamos comentar agora. Então Emmanuel começa dizendo bem claro: o conceito de paz entre os homens há muitos séculos é viciado, porque é o conceito de paz aonde o homem usufruiria ela quando estivesse com todas as circunstâncias materiais e externas resolvidas. Então, para que a pessoa possa estar sossegada em paz, ela tem que já ter um bom trabalho garantido, uma família estabilizada, ter uma boa saúde física, inclusive dos familiares. Quer dizer, ter uma série de circunstâncias que excepcionalmente se juntam em determinados momentos da vida da pessoa. Em verdade, eis aí aonde o Cristo colocou para nós a iluminação insubstituível de mudança de entendimento. E esse entendimento, a doutrina espírita nos ajuda demais a perceber por quê. Primeiro, que a gente é chamado a encarar a vida aqui na Terra sob outro prisma, que é o prisma da imortalidade da alma, da justiça de Deus e, sobretudo, do processo evolutivo e de progresso que a Terra e todo o universo tem. Então nós, nesse sentido que a doutrina espírita coloca, podemos trabalhar da forma mais eficaz o que Jesus propôs, que é a paz espiritual pela compreensão da vida. Vamos ao texto mesmo que Emmanuel traz. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores. Já sabemos que isso é um conceito de paz viciado, deturpado e irreal, que a criatura humana, num mundo de provas e expiação, não consegue estabelecer, dentro das quais possa, e aí Emmanuel usa até uma linguagem ao mesmo tempo elegante e ao mesmo tempo bem forte, porque ele diz, dentro das quais possa o corpo vegetar. Quer dizer, você quer uma paz onde está tudo tranquilo, você não vai precisar nem trabalhar, você já vai ter garantias financeiras e outras, e vai poder estar
vegetando, como se isso fosse sinônimo de felicidade ou de paz, quando na verdade não é. Sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Então, isso é fato. O mundo, em termos materiais e imediatistas, acha e só coloca como possibilidade esse tipo de paz. E nós somos chamados a uma construção de uma paz muito diferente. E nessa paz que é a proposta do Evangelho, a gente pode estar enfrentando a diversidade, a gente pode estar tendo carências afetivas, a gente pode estar tendo problemas de saúde física e conservar intacta a integridade e a paz interior, onde a pessoa enfrenta a diversidade com confiança, com equilíbrio interno e esperança daquilo ser resolvido. É nesse sentido que o Evangelho nos propõe. E terminando, Emmanuel disse, Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaz, desse tipo que é proposto pelo mundo. Então, é isso que nós poderíamos aqui comentar sobre essa grande diferença da paz à luz do entendimento do Evangelho e a paz proposta por Jesus. Então vamos entrar no nosso tema, que é os frutos. Hoje nós deveremos abranger uma parte dele, porque esse tema ele se estende durante muitas páginas e provavelmente hoje nós não iremos concluí-las todas, mesmo tendo sintetizado ao máximo. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, para dizer de que modo é que vem e escuta. Então, aqui, dando abertura preliminar para depois a gente adentrar na questão dos frutos, o livro A Gênese nos chama a um entendimento que pode para alguns parecer surpreendente. E qual é o entendimento? De que, olha, se aqui na Terra, para ter a noção exata de como diversos fenômenos ocorrem, é preciso estudo, entendimento, compreensão, há mais coisas ainda existem no mundo espiritual que para uma grande maioria de espíritos eles não entendem nem o que é que ocorre e como é que ocorre. Porque, por exemplo, em termos genéricos, como foi citado o caso da luz ou da eletricidade, vocês imaginem o caso do celular mesmo, que é o objeto que praticamente hoje todo brasileiro tem um celular, né? O funcionamento de um celular, as pessoas sabem como usar, pelo menos em parte, mas o funcionamento, como é que é feita a transmissão pelas ondas eletromagnéticas, como é que é feito de forma online, no mesmo instante você se comunica com alguém em outro país. Então, esse entendimento é possível qualquer um de nós ter, se procurar livros de eletrônica ou conhecimento esclarecedor de como se dá a conversão das ondas sonoras em ondas elétricas e depois em ondas eletromagnéticas e transmissíveis a milhões de quilômetros instantaneamente via satélite. Mas é preciso estudar e entender, se quiser saber como é que funciona. Assim são milhares de fenômenos no mundo espiritual. A quantidade de espíritos que existem em colônias, em lugares, no plano espiritual, e que convivem com mil coisas que ele sabe que é para ser feito daquele modo, mas não tem noção de como foi feito e como é que se faz, a não ser aqueles que se especializaram nisso. Então, é nesse sentido que começa esse tema a ser tratado por nós.
de que os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmo os fenômenos a que assistem, como os ignorantes na Terra. Então vai ter lá muita coisa que, se nós, pelo menos perante a revelação espírita, não estivermos nos esclarecendo ao máximo, chegamos lá sem entendimento nenhum, né? Grande quantidade de espíritos desencarnados chegam assim. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceber a matéria tangível e não a matéria etérea. Alguns há pertencentes ao meio diverso, a tal ponto do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas. Vamos analisar aqui um pouco mais, a partir das primeiras linhas aqui. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e percepção dos nossos sentidos. É claro, mas isso tem que ser dito de forma clara para que a gente trabalhe o seguinte nível de entendimento. Olha, se aqui na Terra, com objetos materiais, nós lidamos com muitas coisas que não entendemos como é que elas funcionam, e são coisas materiais, muito mais ainda em relação às coisas do mundo espiritual, que aqui é colocada como elementos fluídicos, porque esses fogem completamente aos nossos sentidos de percepção. Quando no final aqui é colocado de que a tal ponto que só podemos fazer ideia mediante comparações, foi aquilo que precisou ser muito usado por André Luiz, desde o livro Nosso Lar, quando ele foi falar de coisas que não tinham analogia com as coisas da Terra. Quando ele, por exemplo, foi falar do aeróbus. Hoje em dia seria mais fácil porque existe o trem-bala, que se move sem tocar no chão, através de energia eletromagnética. Mas naquela época, mas tinha que usar uma espécie de comparação. E aí ele usou, criando até palavras apropriadas de uma forma que facilitasse a que a gente tivesse uma ideia de como era. E aí colocou o aeróbus, um recurso de linguagem para tentar dizer algo que não tinha meios de comparação. Então é isso, vamos continuar. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada, de realidade espiritual só a alma ou princípio inteligente. Dá-se-lhe essa denominação, por comparação, pelas afinidades que eles guardam com os espíritos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual. Vamos entender aqui o que é que nos está sendo passado. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais. Por quê? Porque, na verdade, em termos verdadeiros mesmo, autênticos, só o espírito ou princípio espiritual pode-se dizer que são espírito ou que são espirituais. Porque tudo o resto que existe no universo é transformação da matéria, inclusive os fluidos espirituais. Então não deixa de tudo aquilo que é alvo de transformação da matéria em energia, da energia em ondas eletromagnéticas, serem constituídos como matéria. A tal ponto, né, que o espírito André Luiz diz naquele livro Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo lá que fala sobre matéria mental, que hoje
já é algo que se vê as possibilidades científicas claras em cima disso. Mas na época, veja, o livro foi publicado nos anos 40 e já tratava o pensamento como sendo matéria. Ora, se tem coisa mais sutil que a gente pode usar é o pensamento, né? E ele é cientificamente para ser visto, e hoje já o é, como uma espécie de energia. Se é uma espécie de energia, é uma espécie de matéria. Né? Por mais fluídica, ou como aqui é colocada a palavra, quintessenciada, por mais que o pensamento seja uma coisa sutil, imperceptível aos sentidos físicos, ele hoje cada vez mais é tido e é uma matéria. E é por isso que aqui é colocado que, rigorosamente exato, espiritualmente, só o princípio espiritual é o espírito. Porque, inclusive, é isso que faz com que nós possamos ter certeza da nossa imortalidade. Porque o nosso espírito ele não tem nada a ver com matéria. Porque se tivesse a ver com matéria, nós sofreríamos as transformações da matéria. E seríamos suscetíveis de perder a identificação. Mas como o Espírito, tal como é dito no livro dos Espíritos, que é perguntado no livro dos Espíritos, como é que se pode entender o Espírito? Ele é feito de quê? É colocado em outras palavras essa pergunta no livro dos Espíritos. O Espírito é feito de quê? Porque não é uma matéria, não é uma energia. Então, o que é? Então, os Espíritos respondem dizendo assim, olha, nós não teríamos palavra adequada para explicar isso. Porque seria explicar algo que não haveria analogia com nada que a gente conhece quando está encarnado. Porque tudo que a gente conhece quando está encarnado gira em torno de matéria ou das transformações da matéria. E isso é como explicar uma coisa que nem é matéria nem energia. E os espíritos colocaram assim, entendam que o espírito ele é incorpóreo. É o máximo que a gente pode explicar para você entender a essência do espírito. Mas, em resumo, o espírito é algo que foge à compreensão, porque ele não está submetido às transformações da matéria. E ele não tem nada a ver com a matéria. Dá-se-lhe essa denominação por comparação, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual. Então, os fluidos espirituais, imponderáveis, imperceptíveis aos nossos olhos, recebem essa denominação, mas eles caracterizam o quê? A matéria com a qual os espíritos trabalham. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Vejam, ele então é um tipo de matéria. Por isso que o perispírito está submetido a mudanças, porque ele é um tipo de matéria. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Então, dois são os elementos principais do universo: o princípio material, o princípio espiritual. Esses dois que fazem tudo que existe. O princípio material, todas as transformações, fluidos, energias que existem no mundo material, no mundo espiritual. Então vamos continuando aqui para adiantar um pouco mais. Há aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Esses espíritos cujo número é avultado, ou seja, é grande, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, julgando-se
entregues às suas ocupações terrenas. É por isso que tem aquela proporção de haver para cada encarnado 4 desencarnados. Mas veja, desencarnado, a maioria presos às ideoplastias, às ideias do mundo físico de quando eles estavam encarnados. E aí vai acontecer aquilo como a gente comentou aqui no livro Os Mensageiros, terem medo de chuva. Quando dá uma chuvarada, correr para dentro das casas ou dos lugares que estejam abertos. Porque as impressões dos condicionamentos que eles tinham quando estavam encarnados continuam muito fortes. Se for espírito amigo, ainda bem, né? Se for inimigo. E aí diz assim, voltando ao texto: há aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles confundem com o corpo carnal, vejam. A questão toda é que o corpo espiritual, o perispírito, em termos fluídicos, ele tem a ver com o nível moral que o espírito está ocupando em termos evolutivos. Quanto mais evoluídos em termos morais, espirituais, mais o corpo, mais o perispírito é mais sutil, a matéria dele é menos grosseira. Mas quanto mais a pessoa é ligada a vícios, a ter tido uma vida instintiva, a ter sido voltado para tudo aquilo que diz respeito ao mundo material, mais ele está densificando, mais densificado é o seu corpo espiritual. Os espíritos superiores podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontram. Então, os espíritos superiores podem vir aos inferiores, como ocorre de uma forma muito clara nos livros de André Luiz, né? Por exemplo, o mensageiro que a gente está estudando vem do plano espiritual. O orientador de André, que é a Niceto, e outros espíritos que, para adentrarem-se na psicosfera da Terra, precisaram condensar o corpo espiritual deles através do uso da vontade e do pensamento, para que o corpo ficasse mais pesado, o corpo espiritual. Como também acontece de uma forma muito clara naquele livro Libertação, de André Luiz, né? Quando eles vêm à Terra para socorrer a Margarida, que estava sofrendo um processo obsessivo muito grave. Ali também eles têm que condensar o corpo espiritual dele para poder ser visto pelos outros espíritos, porque senão os outros espíritos não viam. E através do uso da vontade eles condensam o corpo espiritual para aí poderem atuar. E também quando aqui diz, tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal. Quando fala aqui do carnal apropriado, aí a gente vai se lembrar de Alcione no livro Libertação. Porque ela estava num plano espiritual bem mais elevado do que a Terra, né? E para vir em missão à Terra, com a meta de ajudar um ex-amor que ela havia tido e que envolveu-se numa série de circunstâncias problemáticas na Terra, Alcione, para encarnar, ela teve que deliberadamente se submeter a um processo de condensação do seu corpo espiritual, que é narrado e até explicado no início do livro Renúncia, romance de Emmanuel, né? Do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera
muito rarefeita para os seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. E aí a gente começa a entender, perante as leis de Deus, por que é que no mundo espiritual, locais onde os espíritos elevados vivem e convivem, os espíritos doentes, sofredores ou inferiores, não têm condições de lá ficar. Não tem, inclusive, devido a uma questão, e principalmente a uma questão fluídica. Eles não suportariam, não se sentiriam bem. Seria como alguém que, não sendo acostumado a climas altos de montanhas, onde o ar é rarefeito, se for para lá, se sente sufocado. O ar não consegue preencher o pulmão e não aguenta, tem que descer. Aqui é colocado até o exemplo dos animais, até os peixes, que não podem viver no ar, tem que estar dentro da água, aonde as possibilidades de respiração deles é trabalhada para aquele meio mais denso, agoso. Mas aí é importante a gente frisar esse aspecto. Os espíritos sofredores, pelas questões de ordem fluídica, é que se sentem inviabilizados a estar em mundos espirituais elevados. Porque eles se sentiriam muito mal. Fogo, né? Não é uma questão de punição, de separação arbitrária, não, eles não podem estar em lugares espirituais felizes. Não, eles não têm condições. Eles, por eles mesmos, não têm. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais, que os retêm nos meios materiais. Numa palavra, que se depurem e moralmente se transformem. Então, gradualmente, se identificam com o meio mais depurado, que se lhe torna uma necessidade. Então, a coisa fica muito lógica e taxativa, né? Quer estar em mundos espirituais planificadores e felizes? Adeque-se a isso, através do esforço máximo de depuração, de melhoria moral, espiritual, para poder se sentir bem lá. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Então, a doutrina espírita, ela vai nos ajudando a trabalhar essa conscientização de perfeição do universo em termos de leis adequadas, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, ao melhor progresso, aceleração evolutiva de todas as humanidades. O espírita, qualquer um de nós, à medida que de fato vai compreendendo, entendendo melhor o funcionamento das leis divinas na nossa vida e na vida dos familiares, das pessoas que vivem conosco e do lugar onde nós estamos, à medida que essa compreensão ganha profundidade mesmo, a gente sabe de uma coisa que é uma expressão simples e popular. Tudo está no seu lugar certo, na hora certa, no tempo adequado. Todos são destinados à perfeição absoluta. E tudo aquilo que muitas vezes nos causa impactos ou uma impressão muito ruim é fruto da má observação nossa da realidade que está acontecendo. Porque a gente enxerga a realidade material e visível, que pode nos chocar, pode nos
atormentar sem perceber o que por trás daquela realidade material está sendo resolvido e que é muito mais importante. E que se a gente tivesse a penetração em relação a isso, a gente diria, meu Deus, obrigado. Isso perante situações constrangedoras. Muitas vezes, inclusive, nas desencarnações de entes queridos. Que a gente olha assim e diz, mas não podia ser de outro jeito, e a gente não sabe que aquele jeito foi e era o melhor jeito que tinha, porque face a não abranger a realidade espiritual que está por trás e se prender só à realidade material. Mas compreendendo e estudando bem o Espiritismo, nós vamos nos sentindo mais sensíveis e habilitados a trabalhar esse entendimento. Pois não, já. O meu vizinho, que ele é repórter, e ele estava me falando ontem sobre um caso que aconteceu próximo a Garanhuns, que o pai matou o filho de 4 anos. Estrangulou. Certo. E ele estava me contando os processos, né, que esse camarada vinha. Ele vinha como se estivesse com depressão e já tinha passado várias noites sem dormir. Ele não tinha vício, não bebia, não fumava, e vinha com esse processo. Como eles moravam no sítio, não deram a atenção adequada, e ele pegou a criança dele, uma criança com 4 anos, e matou. E a gente vê, né? E ele narrou, né, na reportagem que estava escutando vozes, e as vozes mandavam que ele matasse o filho dele. E ele como é que está agora? Está preso. Tu vê, analisando assim, de forma rápida, do ponto de vista espiritual, a gente sabe que a encarnação mesmo só se completa aos 7 anos de idade, em torno dos 7 anos. Até os 7 anos de idade, há toda uma proteção espiritual muito mais delicada e detalhada do que depois dos 7 anos, que é justamente para que a encarnação se proceda da forma melhor possível. A gente sabe que as leis divinas, através da providência, interferem das formas mais inesperadas possíveis, quando essa interferência é importante que ocorra, ou até mesmo imprescindível. Então, vai se dar, muitas das vezes se dá uma situação como essa, onde, antes de haver uma morte ou um crime, alguém interfere. O próprio autor do crime é vítima de um ataque ou de um acidente e impede que ele realize aquele crime que já estava para ocorrer. O que eu quero dizer é o seguinte: não é que o Espiritismo justifique aberrações, nem crimes, mas ele nos ajuda a entender que quando o crime ocorre, quando uma morte se dá, e sobretudo durante a infância, é porque não houve recurso outrem que fosse mais benéfico, positivo, espiritualmente falando, para impedir aquilo. Ali, de certa maneira, estava sendo feito uma espécie de resgate provacional. À luz do entendimento espírita, a gente sabe que as desencarnações durante a infância, a maioria, é ou de ex-suicidas, que através dessa morte, de uma existência curta, resolve um problema consciencial grave, que não poderia ser resolvido de outro modo. Ou seja, do ponto de vista espiritual, há entendimentos que ajudam a trabalhar uma situação dessa, que para muita gente que não tem o entendimento espírita, faculta com que muitas delas
reforcem o materialismo em que vivem, em achar que isso é um mundo sem Deus, que como é que ocorre de uma criança, uma vítima infantil, ser morta pelo próprio pai sem que ninguém impeça, e de achar que isso é, como alguns dizem assim, um mundo sem Deus, porque não tendo o entendimento espiritual da vida, quer encarar e resolver tudo do ponto de vista de uma existência só. E realmente, do ponto de vista de uma existência só, nós viveríamos uma grande comédia, uma grande, entre aspas, palhaçada existencial, na qual ocorrem as coisas mais desbaratadas possíveis, desde pessoas que têm uma vida na maior facilidade do mundo desde que nasceu, a outros que é a maior dificuldade desde que nasceu. Só do ponto de vista espiritual é que a gente abrange o entendimento de tudo isso e percebe que por trás funcionam leis e razões que é precisa a compreensão espiritual da vida para entender. Se não houver essa compreensão espiritual, a pessoa não entende. É esse o problema. Essa criatura, nesse processo, isso deve estar relacionado a uma obsessão, junto com depressão. Essa criatura presa dentro de uma cela, isso é um passo de um suicídio. Em verdade, veja, toda ação onde a violência se instala, a consciência foi colocada de lado, foi obnubilada, foi colocada de lado. Isso significa que, dependendo do nível de alienação até mental em que ele estava, o registro consciente disso não existe para ele agora. Claro que isso é uma situação que só a consciência de cada um pode dizer o que é que houve e o que é que vai haver. Porque dependendo de como ele estava alienado mentalmente, ele fez algo que, na verdade, em termos de consciência, retornando, é como se não tivesse havido. Cada caso é um caso. A gente não sabe exatamente o que é que vai haver em relação a isso. Mas que o fato principal, que é a morte da criança, há causas e razões espirituais para terem ocorrido. Se não tivesse de ocorrer, algo interferiria, desde algum parente, algum conhecido que, na hora que fosse haver o crime chegar, haveria N circunstâncias. Nesse assunto, você diz assim, se não tivesse que desencarnar naquele dia, teria alguma providência. Semana passada minha menina estava no hospital e ela ficou assim chocada também. Uma mãe pegou os 2 filhos, uma filhinha de 1 ano e o filho de 2, e jogou no açude. Veja, e alguém viu, não sei se uma tia, alguém viu e resgatou as crianças. As crianças chegaram no hospital vivas. Então, veja, é justamente isso que ele está falando, né? As causas, a interferência espiritual existe quando não é para acontecer, né? Por mais que o choque, mas é porque a gente costuma julgar pela ótica dessa encarnação, né? Mas tem toda uma história aí por trás. Então, assim, essas 2 crianças que tinham, materialmente falando, tudo para morrerem afogadas, elas foram resgatadas. Exatamente, é porque querer encarar a vida do prisma da unicidade de existência de uma vida só, olhe, é complicado. É como tem uma mensagem no livro Pão Nosso, que Emmanuel analisa do ponto de vista espiritual, que é o ponto que até assim, em espírito. E tem a mensagem no mesmo livro que ele analisa em carne. E em carne ele diz que encarar a vida do ponto de vista material nos torna crianças espirituais. E a vida, ele ainda coloca assim, seria um conjunto de acontecimentos vazios. Um conjunto de fatos que você não encontra.
você não encontra uma explicação justa, a não ser em espírito, quando você analisa a vida do ponto de vista espiritual. Então, voltando aqui a esse texto, assim tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Vamos ver mais um slide. Os espíritos atuam sobre os frutos espirituais, não manipulando-os, como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, realmente, entre todas as doutrinas cristãs que existem, ou não cristãs mesmo, a doutrina espírita é aquela que mais veementemente chama a atenção nossa para a importância do pensamento e da energia que nós movemos espiritualmente falando através das criações mentais, tanto quando estamos encarnados quanto estamos desencarnados. E aqui o texto se refere, claro, sobretudo à atuação dos espíritos desencarnados nos frutos, quando diz que eles, usando o pensamento e a vontade, fazem o que os homens fariam em relação à manipulação de gases. Todos os trabalhos aonde são realizados nas casas espíritas, em termos de atividade espiritual ou magnética, como é os passes, a água fluidificada, há toda uma interferência de ordem direcionada pela espiritualidade para que, no caso da água, no caso dos passes, haja energias salutares sendo direcionadas com determinados objetivos. Então, os espíritos fazem, através do pensamento e da vontade, a manipulação dos fluidos como nós faríamos com os objetos materiais. E, sobretudo, os espíritos benfeitores, que estariam mais habilitados em comandar e liderar o pensamento. Quando nós, durante a encarnação, vamos à luz do Evangelho do Cristo, aprendendo a dominar, direcionar e controlar os pensamentos, nós também começamos a ser agentes seguros ou coparticipantes nessa manipulação de frutos com a espiritualidade. É o que faz com que aquelas pessoas que a gente conhece como pessoas que têm muito magnetismo, quando direcionadas para o bem, realizar aquilo que a religião chamou de milagres, que mais adiante a gente ainda vai ter um capítulo analisando bem essa questão, que é a exata manipulação de fluidos através de leis espirituais, possibilitando curas e tratamentos que, para quem não leva em conta o fator espiritual, seriam milagres ou fatos injustificáveis, mas todos eles estudados e bem compreendidos à luz da doutrina espírita. Vamos ver aqui um último slide para o nosso estudo de hoje, pelo horário. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. Mudam-lhe as propriedades, como um químico muda a dos gases, ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Então, vejam, essa manipulação de fluidos tem a ver, claro, com o nível evolutivo dos espíritos. A gente se lembra que, por exemplo, quando André Luiz fez a visita à família dele, a ex-esposa que estava encarnada, encontrou ela casada e o esposo doente, ele fez uma prece, para Ernestina, eu esqueço o nome de quem foi a benfeitora,
para ajudar ele, de algum modo, para que ele pudesse ajudar a recuperação daquele paciente. E quando ele fez a prece, de imediato ela chegou. E aí foi pedido que procurassem, nas proximidades, frutos que viriam de eucaliptos ou de mangueiras. Inclusive expressam esses termos mesmo no livro Nosso Lar. Então, o que é que houve ali? Veja. Possivelmente, espíritos de um nível ainda mais elevado poderiam fazer uma manipulação de fluidos sem nem precisar absorver da vegetação aqueles fluidos. Mas, no caso de André e de quem veio ajudar ele, precisavam ainda de certas vibrações etéreas ou magnéticas dessas plantas para condensar elas na água, que é colocada uma água lá, que depois ele vai beber, para o tratamento e a recuperação dele. E aqui no texto é dito assim, vê, mudam-lhe as propriedades como um químico muda dos gases e de outros corpos, combinando segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Então ali eles fizeram realmente um trabalho de manipulação como faria um químico no laboratório. Tem outro livro também onde é feito um registro disso, é no livro Ação e Reação, quando os espíritos vão ajudar alguém que estava encarnado. O nome dele era até Sabino, que era alguém que tinha dificuldades físicas muito graves, com problemas neurológicos. E quem cuidava dele, a mãe dele, que cuidava dele, ele tinha sido abandonado pelo pai, a mãe dele, que cuidava dele, estava prestes a ter um problema cardíaco naquela noite. E quando os espíritos chegam, que vão tentar resolver um coágulo sanguíneo que a mãe tinha, para que não houvesse, porque eles analisam até dizendo que se ela desencarnasse, o filho não sobreviveria, ou sobreviveria por muito pouco tempo. E ele precisava ficar mais tempo encarnado. E vocês imaginem, era um rapaz que já tinha uns 14 ou 15 anos, não andava, mal comia, não falava, grunhia. Alguém num corpo físico que seria mais uma cadeia física do que um corpo. E era importante, espiritualmente falando, que a encarnação dele durasse mais. Do ponto de vista puramente humano, se fosse analisado, dizia, meu Deus, não era melhor que morresse cedo? Mas os espíritos vêm aí, o que é que fazem? Precisavam fazer com que ela tomasse um remédio, algo que eles pudessem fluidificar. Tentam ver se perto, que era um sítio no meio do mato, se na redondeza tinham a possibilidade até de alguém que estivesse dormindo se desdobrar para ajudar, mas não foi possível. E eles ali, a única coisa que encontram é um resto de água, e os próprios espíritos fluidificam a água, que iria ser o tratamento para aquela senhora. Está lá no livro Ação e Reação. Então é isso, essa intervenção dos espíritos em termos do trabalho com fluidos se dá no uso do pensamento e da vontade. E pelo horário ali nós vamos interromper aqui nesse slide 11, e esse assunto que ainda é sobre fluidos nós iremos concluir na próxima semana. Eu quero lembrar esse evento Cartas da Imortalidade. Quem aqui do Eurípides que ainda não adquiriu o ingresso, para falar comigo, para eu entregar o ingresso, porque vieram ingresso para cá, o evento vai ser esse final de semana agora, sábado e domingo. Vamos para a prece, né?